Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 144, 26 de dezembro de 2023. Última parte deste estudo. A Ascensão. Lucas, capítulo 24, do versículo 50 ao versículo 53. Ele levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas 24, 50 a 53. Esses versículos são a conclusão da história de Lucas, do ministério de Nosso Senhor. Eles formam uma conclusão adequada para um evangelho que, em tocante ternura e plena exibição da graça de Cristo, está em primeiro lugar entre os 4 registros das coisas que Jesus fez e ensinou. Observemos, em primeiro lugar, nesta passagem, a maneira notável pela qual Nosso Senhor deixou seus discípulos. Lemos que ele levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, ele os deixou e foi levado para o céu. Em uma palavra, ele os deixou no próprio ato de abençoar. Não podemos duvidar, nem por um momento, de que havia um significado nessa circunstância. A intenção era lembrar os discípulos de tudo o que Jesus havia trazido com ele, quando veio ao mundo. Destinava-se a assegurar-lhes o que ele ainda faria depois que deixasse o mundo. Ele veio à terra para abençoar, e não para amaldiçoar. E abençoando, ele partiu. Ele veio em amor, e não com raiva. E em amor ele foi embora. Ele veio não como um juiz de condenação, mas como um amigo compassivo, e como um amigo ele voltou para seu pai. Ele havia sido um salvador cheio de bênçãos para seu pequeno rebanho enquanto esteve com eles. Ele queria que eles soubessem que ele seria um salvador cheio de bênçãos para eles. Mesmo depois de ser levado, se conhecemos alguma coisa da verdadeira religião, para sempre que nossas almas se apoiem no coração gracioso de Cristo. Jamais encontraremos um coração mais terno, mais amoroso, mais paciente, mais compassivo e mais bondoso. Falar da Virgem Maria como sendo mais compassiva do que Cristo é uma prova de miserável ignorância. Fugir para os santos em busca de conforto, quando podemos fugir para Cristo, é um ato de estupidez e blasfêmia misturados. É um roubo da coroa de Cristo. Nosso Senhor foi gracioso enquanto viveu entre seus discípulos fracos. Ele foi gracioso no exato momento de sua agonia na cruz. Ele foi gracioso quando ressuscitou e reuniu suas ovelhas dispersas ao seu redor. Ele foi gracioso na maneira como partiu deste mundo. Foi uma partida no próprio ato de abençoar. Podemos ter certeza de que ele é gracioso agora à direita de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é um Salvador sempre pronto para abençoar, cheio de bênçãos. Observemos em segundo lugar nesta passagem o lugar para onde nosso Senhor foi quando deixou o mundo. Lemos que ele foi levado para o céu. O significado completo destas palavras é claro, não podemos compreender. Seria fácil fazer perguntas sobre a residência exata do corpo glorificado de Cristo que o teólogo mais sábio nunca poderia responder. Não devemos perder nosso tempo em especulações pouco edificantes ou intrometer-se em coisas invisíveis. Colossenses 2,18. Que nos basta saber que nosso Senhor Jesus Cristo
Foi a presença de Deus em nome de todos os que creem nele, como precursor e sumo sacerdote. Hebreus 6:20, João 14:2. Como precursor, Jesus foi ao céu para preparar um lugar para todos os seus membros. Nosso grande cabeça tomou posse de uma herança gloriosa em favor de seu corpo místico, a Igreja, e a mantém como irmãos mais velho e administrador, até que chegue o dia em que seu corpo será aperfeiçoado. Como sumo sacerdote, Jesus foi ao céu para interceder por todos os que creem nele. Lá no Santo dos Santos, ele apresenta em favor deles o mérito de seu próprio sacrifício e obtém suprimentos diários de misericórdia e graça para eles. O grande segredo da perseverança dos santos é a predileção de Cristo por eles no céu. Eles têm um advogado eterno junto ao Pai e, portanto, nunca são rejeitados. Hebreus 9:24 e 1 João 2:1. Está chegando o dia em que Jesus voltará do céu da mesma maneira que ele foi. Ele nem sempre permanecerá dentro do Santo dos Santos. Ele sairá como o sumo sacerdote judeu para abençoar o povo, reunir seus santos e restaurar todas as coisas. Para esse dia, vamos esperar e muito, e orar. Cristo morrendo na cruz pelos pecadores, Cristo vivendo no céu para interceder, Cristo voltando novamente em glória, são três grandes objetos que devem se destacar diante dos olhos de todo cristão verdadeiro. Observemos, por fim, nesta passagem, os sentimentos dos discípulos de Nosso Senhor quando ele finalmente os deixou e foi levado ao céu. Lemos que eles voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Como devemos explicar esses sentimentos alegres? Como podemos explicar o fato singular que este pequeno grupo de discípulos fracos partiu pela primeira vez como órfãos no meio de um mundo furioso? Não foi derrubado, mas estava sempre cheio de alegria. A resposta a essas perguntas é curta e simples. Os discípulos se alegraram, porque agora, pela primeira vez, viam claramente todas as coisas sob seu mestre. O véu foi removido de seus olhos. A escuridão finalmente passou. O significado da humilhação é baixo estado de Cristo. O significado de sua misteriosa agonia, paixão e cruz, o significado de ele ser o Messias e ainda um sofredor, o significado de ele ser crucificado e ainda ser filho de Deus, tudo foi finalmente desvendado e esclarecido. Eles viram tudo, eles entenderam tudo, suas dúvidas foram removidas. Suas pedras de tropeço foram retiradas. Agora, finalmente, eles possuíam um conhecimento claro. E possuindo um conhecimento claro, eles sentiam uma alegria sem mistura. Que seja um princípio estabelecido conosco, que o pequeno grau de alegria que muitos crentes sentem, muitas vezes surge da falta de conhecimento. A fé fraca e a prática inconstante são, sem dúvida, duas grandes razões pelas quais muitos dos filhos de Deus desfrutam de tão pouca paz. Mas pode-se suspeitar que visões vagas e indistintas do Evangelho são a verdadeira causa do desconforto de muitos crentes. Quando o Senhor Jesus não é claramente conhecido e compreendido, é necessário seguir que há pouca alegria no Senhor. Deixemos o Evangelho de Lucas com um propósito firme de coração para buscar mais conhecimento espiritual a cada ano que vivemos.
Examinemos as Escrituras mais profundamente e oremos sobre elas com mais entusiasmo. Muitos crentes apenas arranham a superfície das Escrituras e não sabem nada sobre cavar seus tesouros escondidos. Que a palavra habite em nós mais ricamente. Leiamos nossas Bíblias com mais diligência. Assim fazendo, provaremos mais alegria e paz ao crer, e saberemos o que é estar continuamente louvando e bendizendo a Deus. Amém e amém. Fim deste estudo. Ó Pai, muito obrigado pelos Evangelho de Lucas, ó Pai. Muito obrigado por cada palavra contida para nós, ó Deus. Toque no coração de cada servo que leu ou ouviu este estudo. Que o Senhor se manifeste na vida deles, no lar deles. Que haja paz de espírito, que haja comunhão com outros irmãos, que haja amor entre outros irmãos e que possamos passar o Teu amor em nós para as outras pessoas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai Santo, Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço e lhe peço que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Sim, ó Deus. Amém.